Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Giovana. Eis aqui uma gaúcha de Alegrete, tchê. Alegre, de Alegrete, Rio Grande do Sul, tchê. Hoje eu quero contar a impressionante história A Vida Comigo. E é uma história que se encaixa perfeitamente nas histórias da meia-noite. Bem, primeiro quero dizer que sou tua fã incondicional, adoro o jeito de você interpretar as histórias. Estarei me tornando membro do teu canal com muito carinho. Tenho compartilhado muitas das histórias apresentadas no seu canal. E hoje eu resolvi contar a minha história, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, porque talvez seja uma novidade para muitas pessoas que desconhecem totalmente essa história. Bem, vamos aos fatos. Como eu dizia, Alegrete, no Rio Grande do Sul, fica numa região bem ao sul, mais precisamente sudoeste do Brasil e do estado do Rio Grande. Fico tão distante de Porto Alegre estando em Alegrete, quase que a mesma distância de Buenos Aires, a capital da Argentina. De Porto Alegre a Alegrete é 500 e poucos quilômetros. E também, da minha cidade até Buenos Aires, mais ou menos 800 quilômetros. Como dizia minha mãe, Giovana, minha mãe é descendente de italianos, né? Então ela tem até um sotaque assim carregado. Giovana, a mesma chance de você conhecer um homem porto-alegrense e um argentino, a chance é igual. E aquilo, por incrível que pareça, parecia mesmo ser uma profecia da mamãe. Porque aos 31 anos, depois de ter quebrado a cabeça com um porto-alegrense, eu acabei conhecendo Ramon, um argentino, buenoairense. Na verdade se fala assim, a pessoa que nasce em Buenos Aires é buenoairense ou portenho. Ele era um buenoairense. Mas Ramon, ele veio diferente para a minha vida de tudo o que eu havia vivido até ali. Completamente outro homem, sabe? E o argentino, o Ramon, que ainda vivia em Buenos Aires, ele não media esforços para vencer os pouco mais de 800 quilômetros para vir a Alegrete única e exclusivamente para um encontro comigo, para me ver, o que na verdade me fazia muito feliz. O nosso namoro, meu e de Ramon, foi evoluindo. Aí eu fui conhecer na Argentina a família dele. E comecei a sentir que finalmente eu ia sair da fila. A mulher depois que passa dos 30, viu, Paulinho, ainda fica meio desconfiada. Se bem que hoje em dia isso mudou e mudou bastante, né? Mas ainda naquele momento, a gente quando chegava assim aos 30 anos, começava a se perguntar, meu Deus, será que vou me casar? Será que eu vou ficar pra titia? Não, eu ia sentir que eu ia sair da fila. Ficamos noivos, eu e Ramon, e marcamos a data do casamento. A coisa foi mais ou menos rápida, uma vez que tanto eu quanto o Ramon sentíamos que não tínhamos tanto tempo assim mais a perder. O mais incrível é que o nosso casamento ele foi todo planejado para acontecer na capital portenha. Portanto, meu casamento seria muito romântico. Eu me casaria na capital argentina. Me casaria em Buenos Aires. E foi aí que eu vi algo sobrenatural acontecer.
E é justamente por isso que hoje eu lhe escrevo. A história foi exatamente assim. Minha sogra se chama Florência, a mãe do Ramon é a senhora Florência. E ela é um amor de pessoa. A senhora Florência, ela me acolheu da melhor maneira possível. Antes de eu me casar, um mês antes, eu fui para Buenos Aires. Muitos detalhes para eu cuidar por lá. Meu vestido estava sendo confeccionado lá. Eu fiz o tour de La Vestuarista. É famoso esse tour lá em Buenos Aires, para quem não conhece, tá? O tour de La Vestuarista é quando as moças, as noivas, elas querem comprar seus vestidos de noiva e preferem fazer esse tour por Buenos Aires. Não que exista em Buenos Aires uma tradição em vestido de noiva, como, por exemplo, tem em Miami, né? Porque Miami tem. Lá em Miami você pode comprar todos os modelos de vestidos, sapatos, acessórios. Mas sim, em Buenos Aires, existem bons estilistas e o preço é muito atraente, muito mais atraente do que os praticados aqui no Brasil. Ainda mais que eu queria um vestido assim, sabe? Eu queria um vestido volumoso, tipo princesa, saia armada, corsete, eu queria uma cauda enorme, eu queria muita pedraria. Vocês estão entendendo? Vocês já viram, né? Que eu sou esse tipo de mulher. E a noiva que eu imaginava para mim era essa. E Buenos Aires parecia ser o lugar ideal para isso. Eu adorei o meu vestido. E custou apenas $800. Chique e lindo. Tinha gente que olhava o meu vestido que achava que eu tivesse pagado nele uma fortuna. Fica a dica. A minha sogra, ela me levou a um só lugar. E esse lugar é que eu indico a vocês. Quem quiser, por exemplo, comprar o seu vestido de noiva, que procure o bucólico bairro de San Telmo, em Buenos Aires. Para mim, bastou ir a San Telmo, porque cada vestido que eu via por lá, cada vestido provado por mim por lá, me dava aquela vontade de me casar naquele mesmo instante. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanto vestido de noiva junto, e tão lindo, e tão belos vestidos. Mas sei que vocês estão ansiosos pela parte sobrenatural da história. E ela vem agora, tá? Presta atenção. A mãe da minha sogra, senhora Belém, portanto a avó do meu Ramon amado, a abuela, é assim que eles chamam a avó lá em Buenos Aires, na Argentina. Abuelita é para nós aqui a vozinha, sabe? E eles gostam muito desse diminutivo. Então ela era tratada, Dona Belém, como minha abuelita querida, era ela, abuelita. Pois bem, ela queria, a abuelita, a Dona Belém, queria que eu fizesse algo de uma tradição sobre a qual eu nunca antes havia escutado falar. E é disso que eu quero falar para vocês hoje. A abuelita queria que eu fosse à igreja de Santa Felicitas, num bairro chamado Barracas. Esse bairro Barracas fica lá em Buenos Aires. E que eu amarrasse um lenço branco que ela adquiriu para mim no ateliê das noivas. Eu deveria amarrar esse lenço nas cercas da igreja de Santa Felicitas, lá no bairro Barracas, em Buenos Aires. Amarrar o lenço? Sim. E no outro dia, eu iria com ela recolher o lenço. Se o lenço estivesse molhado pelas lágrimas de Santa Felicitas, o meu casamento seria abençoado pela santa. Seria um indicativo de que seria um bom casamento. Sim, mas e se o lenço ficasse seco? Peraí, se o lenço ficasse seco, como é que faz? Bem, aí
seria um casamento, segundo ela própria, um casamento mais difícil, um casamento com dificuldades. Gente de Deus, sinceramente eu fiquei com medo disso. Não que eu acreditasse nessas coisas, sabe? Mas eu considerava risco demais. Eu queria desistir dessa ideia, mas a abuelita, muito amada pela família, a senhora Belém, e eu também gostava demais dela. A abuelita fez de tudo e com tanto carinho. Ela adquiriu o lenço branco para mim, ela bordou meu nome com uma linha vermelha. Giovana, ela bordou meu nome no lenço para que ele não se misturasse com os outros lenços, que com certeza estariam amarrados com os lenços de outras noivas. Eu mesmo assim resistia. Eu mesmo assim não queria. Eu achava arriscado demais, gente. Se o lenço tivesse molhado pelas lágrimas da santa, tudo bem, casamento abençoado. Mas e se ele ficasse seco? Ah, não. Não, eu estava resistindo. Mas a minha sogra, a senhora Florência, que me queria tão bem, a mãe de Ramon, ela me falou: ô Giovana, atende a minha mãe, Giovana, é uma tradição, ela acredita nisso, pelo menos você faz o gosto dela. Tudo bem, era verdade, mas, gente, já pensou se o lenço estivesse seco? Eu tentei ainda me desvencilhar disso, mas não teve jeito. Faltando 10 dias para o meu casamento, Dona Belém pegou um táxi e foi me buscar lá na casa da minha sogra. Foi lá me buscar, já com o lenço prontinho. Inclusive o lenço, ela tinha embrulhado para presente, me entregou esse lenço e ficou me esperando para aproveitarmos ainda o mesmo táxi. Bem, não tinha jeito, eu não podia escapar dessa. E lá fui eu, mas eu fui com o coração na mão. Chegamos ao bairro Barracas e a igreja de Santa Felicitas era de fato muito linda, muito bonita. A abuelita fez com que eu esperasse dar 18 horas. Falou: não, você vai amarrar o lenço, mas às 18 horas, às 6 da tarde. E exatamente nesse horário, quando a igreja bateu seu sino, anunciando 6 horas da tarde, ela ficou à distância, me vendo amarrar o lenço. Santo Deus do universo! Eu estava amarrando o lenço na cerca da igreja. Ela tinha me instruído, a abuelita, que enquanto eu estivesse amarrando o lenço, eu rezasse. Eu pedisse para que a santa viesse abençoar o meu casamento com as suas lágrimas. Eu até ficava na dúvida: meu Deus, rezo em português? Né? E se a santa não me entender em português? Eu até teve esse momento de humor, então eu comecei a fazer um portunhol, sabe? Eu fazia as minhas orações um pouquinho em português e um pouquinho que eu havia aprendido já de espanhol. Eu fiz conforme me orientou a abuelita. E que eu pedisse, especialmente eu pedisse encarecidamente que ela viesse molhar o lenço que ali eu amarrava com as suas lágrimas. No outro dia, quando fosse 6 horas da manhã, nós voltaríamos lá para apanhar o lenço. Gente de Deus, o lenço foi amarrado por mim. Fomos embora, voltamos para casa. E eu nunca torci tanto para chover, porque para mim só tinha uma condição daquele lenço amanhecer molhado, se caísse uma chuva. Mas em verdade, fez talvez a noite mais linda de Buenos Aires. Eu saía na parte externa da casa, olhava para o céu, aquele céu estrelado, lua linda no céu, tudo assim muito claro. Eu falei: ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu, não tem o menor sinal para chuva, não vai chover, que noite linda. No outro dia, cedinho, 5 horas da manhã, a Dona Belém, que havia dormido na casa da filha, já estava me chamando: Giovana,
já me chamando cedinho. E desta vez foi o senhor Acunha. O senhor Acunha era meu sogro, o pai do Ramon. Foi o senhor Acunha quem nos levou em seu carro. Saímos de lá umas 5h15 da manhã. Eu fui tremendo de medo dentro do carro do senhor Acunha, medo do resultado. O senhor Acunha ria e a dona Belém, cheia de fé, ia rezando em espanhol, dizendo que ela tinha certeza que Santa Felicitas havia molhado o lenço com as suas lágrimas para abençoar aquele matrimônio. Eu desci do carro com aquela grande expectativa. Até torci para que o lenço tivesse sumido. Eu falei, melhor, tomara que o lenço tenha, desaparecido. Mas não. Lá estava o meu bendito lenço exatamente onde eu o havia amarrado. O coração saía pela boca. Parecia que ia saltar de tão disparado que ele estava. Foi aí que eu fui me aproximando e quando eu toquei o lenço, eu senti que o lenço estava geladinho, sabe? Frio assim, geladinho. Por mais incrível que pareça, gente de Deus, o lenço estava todo molhado. Viva, 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 viva. Eu não acreditava. Mas o lenço estava todo molhado. Eu me senti tão feliz, mas eu me senti assim tão feliz, que eu peguei aquele lenço molhado na mão e eu saí correndo por toda a praça da igreja. Aí eu vim correndo, abracei a dona Belém. Abracei a senhora Belém, abracei o senhor Acunha, eles vibraram comigo. Abuelita, eu agradecia, graças, abuelita, graças. E ela dizia, não, você tem que agradecer a Santa Felicitas. Eu estava muito feliz, sabe? Eles vibraram comigo. E só então que agora, graças a Deus, graças a Santa Felicitas, graças a abuelita também. Eu agradeci a todos, senhor Acunha. Foi aí que eu me interessei em saber que história era aquela. Eu não conhecia. Gente, desculpe a minha ignorância para as coisas portenhas, mas eu não conhecia a história de Santa Felicitas. Eu não sabia dessa tradição argentina. E tenho comigo, claro, na minha cabeça, que muita gente que acompanha aqui o seu canal também não sabe dessa história. Então, eu quero contar para vocês agora qual é a história de Santa Felicitas e por que essa tradição surgiu na Argentina, em Buenos Aires. Vamos à história real. Venha comigo, vamos viajar até a República Argentina para meados do século XVIII e vamos conhecer uma senhora chamada Felícia Antônia Guadalupe Guerreiro e Cueto, chamada por todos de Felicitas. O nome dela era Felícia, mas muito conhecida e chamada de Felicitas. Ela era filha de um imigrante basco e de uma senhora da alta sociedade de Buenos Aires. Ela nasceu em fevereiro de 1846, quando a mãe dela tinha 17 anos e o pai dela 29. A família era da burguesia argentina. Era gente muito rica por lá. Aos 15 anos, Felícia, ela já brilhava nos corredores da alta sociedade, mas como era de costume naquele tempo, não demorou muito para que o pai dela arranjasse um casamento para ela. Os casamentos eram arranjados no Brasil, eram arranjados
Argentina, eu acho que no mundo inteiro. O noivo de Felícia era um milionário chamado Martim Gregório Alzaga. Ele era um velho amigo da família. Só que ele já tinha 60 anos, vocês imaginem. Ela tinha 15. E o senhor já tinha 60 anos. O casamento, que foi um importante evento social em Buenos Aires, contou com a presença da alta sociedade argentina. De acordo com a história, mesmo sendo um casamento arranjado, o marido, ele era um admirador da beleza da jovem esposa, que não demorou a se acostumar com a situação. E apesar de tão moça, tão menina, ela acabou se tornando uma boa esposa, mesmo com a imensa diferença de idade. E as viagens constantes do senhor Martim, ele viajava muito, Martim, viajava demais. Em meados de anos, tiveram um filho, nasceu então Félix Francisco Solano. Felicitas, era Felícia, né? Mas todo mundo chamava de Felicitas. Felicitas era uma mãe exemplar e amorosa. Infelizmente, a epidemia de febre amarela chegou à Argentina. Foi em 1869. Epidemia terrível. Tristemente, o pequeno Félix, o filhinho de Felícia, ele foi uma das primeiras vítimas e ele perdeu a vida quando contava apenas 6 anos de idade. Nossa, a morte do menino, do pequeno Félix, essa morte devastou o casal. Mas mesmo assim, naquele momento de trevas, surgiu a luz da esperança. Felicitas estava grávida novamente. Era uma esperança que renascia. Só que a alegria durou muito pouco, porque o marido de Felicitas acabou contraindo a mesma doença que havia vitimado o Félix, o filho. Ele, Martim, pegou também a febre amarela e perdeu a vida em março de 1880. Nessa mesma época, Felicitas deu à luz ao segundo filho. Só que o segundo filho da Felicitas, ele só sobreviveu uma noite. Olha quanta tragédia. Então, em questão de dias, Felicitas perdeu toda a família. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Sabe que idade ela tinha? Apenas 25 anos. E já tinha sofrido tudo isso. Mesmo com toda a tristeza e sofrimento, Felicitas era considerada uma das mais lindas mulheres da Argentina. Felicitas era a mais bela portenha. Isso é dito até por escritores argentinos. Felicitas foi a mulher mais linda de Buenos Aires. Para se ter uma ideia da beleza da jovem, Guido Hispano, um dos maiores poetas argentinos daquela época, chamou Felicitas de a mulher mais bonita da República. Ela era linda. Felicitas era encantadora. Mas ela não era apenas linda, ela era também milionária, além de bela, além de linda. E acabou se tornando, exatamente por isso, e jovem ainda, né? 25 anos, ela já não tinha mais a família. Ela acabou se tornando a mulher mais cobiçada da terra do tango. Entre seus numerosos pretendentes estava outro membro da alta sociedade, Henrique Ocampo, que era interessado pela jovem desde sempre e agora encontrara uma nova oportunidade de se juntar à sua amada. Ela era gentil, Felicitas era gentil, ela era educada, tratava bem a todos, sem dar esperança a ninguém.
pois dizia ainda estar em luto. Felicitas não era, apesar do que podia parecer, uma jovem mimada e boba. Não, ela sabia perfeitamente quem era e o que buscava na vida. Em sua curta vida até ali, já tinha sofrido o que poucos conseguem aguentar. Gente, ela perdeu 2 filhos, ela havia descoberto que o marido dela tinha uma companheira no Brasil e teve com essa mulher no Brasil 4 filhos. Tudo isso fez dela uma mulher mais forte do que parecia ser e do que o costume das mulheres da época. Ela era uma fortaleza. Sem contar que depois, ela perdeu os 2 filhos e perdeu também o marido. Felicitas era, portanto, uma mulher de grande caráter e não se curvou diante das adversidades. Decidiu preencher o vazio de sua vida participando ativamente na administração das suas propriedades, que eram muitas, e visitava os diferentes empreendimentos, fazendo melhorias e introduzindo inovações. E foi numa dessas visitas que a vida parecia trazer à jovem ainda, Felicitas era jovem, uma esperança de felicidade. Em uma de suas viagens à fazenda La Sobremesa, ela tinha uma fazenda com esse nome, La Sobremesa. Durante uma tempestade, os cavalos que puxavam a sua carruagem se assustaram com raios e trovões e o cocheiro perdeu o controle do veículo. Naquele momento surgiu um herói improvável. Samuel Sáenz Valiente conseguiu fazer com que os cavalos parassem e assim Felicitas, naquele momento, conheceu o homem por quem ela se apaixonou de imediato. Foi uma paixão instantânea. Aquele homem, Samuel, embora educado e refinado, ele era camponês, era simples, era educado. Ele era até refinado, mas era um homem pobre e muito diferente dos pretendentes de Felicitas, os pretendentes de Buenos Aires. Pouco depois, Felicitas aceitou a proposta de casamento de Samuel. Desta vez, seria tão diferente, porque seria por amor, por muito amor. Então, no dia 29 de janeiro de 1872, o casal organizou uma grande festa. Seria em Buenos Aires. A festa comemoraria o casamento dos 2. Novamente, Buenos Aires borbulhava para a grande festa. A elite de Buenos Aires se reuniu ao redor de Felicitas, porém, desta vez, Felicitas estava esbanjando felicidade. Se casaria com quem de verdade ela amava. Bem, parece que Felicitas não nasceu para ser feliz por muito tempo. Durante a festa, Henrique Ocampo pediu para vê-la a sós. Você se lembra do Henrique, né? Aquele argentino que se apaixonou perdidamente por ela. Então, durante a festa do casamento dela, o Henrique Ocampo disse: olha, eu preciso ter, Felicitas, uma conversa em particular com você. Felicitas, suspeitando que ele tivesse vindo reclamar do seu noivado com Samuel, ele não queria aceitar, mas ela tinha medo, medo que durante a festa houvesse um escândalo. Então ela, para evitar o tal de escândalo, ela resolveu conversar com Henrique Ocampo. As pessoas reunidas na casa escutaram uma forte discussão. Eles se isolaram num determinado cômodo do lugar
e as pessoas ouviram aquela discussão muito forte. E logo após aquela discussão, escutaram tiros. Vários tiros. Os convidados correram para ver o que havia acontecido e encontraram os dois caídos e baleados. Ocampo já estava sem vida. Ela, Felicitas, lutou até o dia seguinte, mas não suportou. E assim chegava ao fim a curta e dolorosa vida de uma das mais belas e ricas mulheres da Argentina. Felicitas, morreu ainda jovem, mas muito sofrida. Diante da sua morte, seus pais, em sua memória, mandaram construir a igreja de Santa Felicitas, essa onde eu estive. A igreja é linda, fica no bairro Barracas, em Buenos Aires. E fica aqui uma recomendação minha, para que você que não conhece essa história, esteja lá. Vá, se for a Buenos Aires, vá visitar. Igreja de Santa Felicitas, que pode ser visitada bem no coração do bairro Barracas, em Buenos Aires. E foi a partir disso tudo que surgiu a tradição. Para muita gente é uma lenda, para muita gente é uma tradição, mas eu experimentei isso tudo de perto, conforme já narrei na abertura dessa história. Desde que a igreja foi aberta, muitas pessoas dizem que veem o fantasma de Felicitas caminhando e chorando dentro da igreja. Essa oportunidade eu não tive. Mas, por exemplo, a senhora Belém, a abuelita, a avó de Ramon, hoje meu marido, ela já viu o fantasma de Santa Felicitas dentro da igreja. E não apenas ela, mas muita gente em Buenos Aires atesta que já viu. Além das aparições, as noivas seguem esse ritual de deixar os lenços atados nas cercas da igreja de Santa Felicitas ao entardecer, mais precisamente, como diz a senhora Belém, às 18 horas. A noiva amarra um lenço lá às 18 horas e 6 horas da manhã do dia seguinte vai recolher. Se o lenço estiver molhado, são as lágrimas de Santa Felicitas que abençoaram o seu casamento. Se estiverem secos, é um casamento que requer cuidados. Pois eu amarrei o meu lenço e comigo aconteceu tudo o que eu já contei até aqui. Felicitas Guerreiro, uma mulher exuberante durante a vida, se tornou um dos fantasmas mais famosos da Argentina e certamente a mais famosa de Buenos Aires. Hoje já não vivo mais em Alegrete, vivo em Buenos Aires com Ramon, e é daqui que eu te escrevo para contar essa história que eu acompanho de perto e que eu vivi, e deixo aqui no ar a sugestão. Se você puder, venha se casar em Buenos Aires.